Gente, uma boa noite na graça e na paz do Senhor. Obrigado mais uma vez, agradeci ontem pela maneira tão carinhosa e calorosa como nós podemos cultuar ao Senhor e como eu tenho me sentido aqui junto com todos vocês, gente. Tá bom? Ontem nós conversamos sobre Noemi, baseada no livro de Ruth. Então, se a gente conversou sobre Noemi ontem, e ali pertinho dela está quem? A gente vai conversar hoje? Não, João Marcos. Personagem do Novo Testamento chamado João Marcos. E eu queria ler um texto com vocês, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 25. Atos, capítulo 12, verso 25. Vão ter alguns outros textos, a gente vai acompanhando. Eu tenho usado a versão NVT, nova versão transformadora. Acho que aqui nós temos usado aqui a revista atualizada ou revista corrigida, mas eu acho bacana, porque então eu leio aqui numa versão e elucida melhor o texto. Atos 12, 25 diz: quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram, levando consigo João Marcos. Simples. Outros textos a gente vai ver deles, mas deixa a gente começar com esse. Pessoal, durante muitos anos, em muitos momentos, eu me perguntei nessa caminhada cristã, e eu não sei se você se identifica com essa pergunta. Como é que essa pessoa, era isso que eu me perguntava, como é que essa pessoa, criada na igreja, uma bênção nas mãos de Deus, vive hoje uma vida desse jeito? Eu não sei se você já se deparou com isso. Esse menino, essa menina, isso era daqui, da gente, usado por Deus poderosamente. Como é que essa pessoa vive uma vida desse jeito hoje? Será que essa pessoa nunca experimentou aquilo que nós temos conversado, né, aqui, que o retiro tem apresentado: amor, motivação, esperança, esse clamor chamado Maranata? Talvez você já tenha dito isso, ou talvez, eu sei que aqui tem pessoas de várias idades, muitos jovens, já disseram isso de você. Mas rapaz, isso era uma bênção, e agora não é mais. O que é que está acontecendo? Coisas desse tipo. E uma das coisas mais difíceis, não é talvez a coisa mais difícil, mas uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã é nos esforçarmos para sermos bênção, nos esforçarmos para servir a Deus apenas para agradar os outros, apenas para as pessoas poderem olhar na igreja e continuarem com o discurso da gente dizendo: esse rapaz é bênção, essa moça é bênção. E quando a gente se esforça demais para isso, acaba que a gente vai criando uma crostazinha chamada de hipocrisia, porque a gente deixa às vezes de apresentar quem realmente a gente é, para que as pessoas possam entender que nós podemos ser bênção e servir a Deus sendo quem nós somos. Não está falando de justificativa de erros, mas sendo também um pouco do que nós somos, sem precisar encobrir, mas abertos e de coração abertos para Deus trabalhar o que precisa ser trabalhado, mas sem encobrir aquilo que nós somos. E aí, quando a gente se esforça demais para mostrar aquilo que a gente não é, quando acontece um erro, quando tem uma queda, às vezes a vergonha é tão grande que essa pessoa diz: não quer mais olhar. Está passando ali, pensando na comunidade, na gente como comunidade de igreja lá em Tibiri 2, atravessa a rua para não lhe ver. Fica de cabeça baixa no ônibus, porque está morrendo de vergonha, porque se esforçou tanto para mostrar alguma coisa. E quando cai, quando peca, quando erra, que isso é exposto, tem tanta vergonha que não tem mais coragem de aparecer,
de abrir o coração, de dizer, eu errei, eu não estou bem com isso. E às vezes tem um outro lado também. Tem às vezes um grupo que está esperando e parece que numa expectativa satânica de ver aquela pessoa que é bênção cair, para exatamente poder usar aquela frase, essa pessoa era bênção, olha como é que está agora. Sabe, meus irmãos, eu também já fui adolescente e jovem na caminhada cristã na igreja. Entendi e já vi, hoje converso com alguns amigos sobre os conflitos que nós tínhamos na adolescência e na juventude, e eram muitos. Essa compreensão, ela é bíblica e ela também vai acontecendo à medida que a gente vai crescendo e amadurecendo um pouquinho na caminhada cristã e na vida também. Enquanto eu refletia sobre a vida de Marcos, sobre a vida de João Marcos, eu fui agraciado por Deus com o privilégio de reencontrar alguns amigos da época do seminário. Eu iniciei meus estudos em 2005 no seminário, me formei em 2008 e eu reencontrei alguns amigos praticamente quase 20 anos depois. Foi um encontro muito bom. Foram alguns que ainda moram aqui em João Pessoa e região, né? A gente contamos e relembramos muitas histórias, demos muitas risadas, teve muita nostalgia também, lembrando daqueles momentos, mas tem algo que foi muito interessante e que me ajudou bastante na caminhada e a refletir um pouco até sobre o que eu estou pregando hoje aqui. Foram as histórias da gente sem medo de mostrar quem a gente é, falando dos nossos erros, falando das coisas difíceis que aconteceram com um ou outro amigo. Não foi o meu caso nessa situação, mas eu tive colegas de seminário que enfrentaram divórcios que destruíram a vida dele, e a gente conseguiu sentar e conversar sobre isso. E orar uns pelos outros ali, sabe? E falar como Deus teve uma história, construiu uma história na vida de cada um ali. No final, comemos e oramos uns pelos outros, nos despedimos. Mas foi muito bom rever esse pessoal, porque as inúmeras situações onde eu e os colegas que eu encontrei passamos, não nos fizeram perder, mas oscilaram essa motivação, o amor, a motivação e a esperança durante a caminhada, mesmo depois de crentes, mesmo depois de seminaristas, e muitos mesmo depois de estar exercendo um ministério pastoral, com algumas missionárias e outras pessoas que exercem um ministério em outras áreas. Nós passamos por essas situações, meus irmãos. Mas a gente viu a possibilidade também, como Deus é gracioso e misericordioso e usa as situações e as pessoas para nos fazer amadurecer e entender melhor o amor do Senhor pela nossa vida. Então, quando eu ouvi as histórias, eu poderia perguntar, e alguma pessoa poderia perguntar, mas rapaz, quem está conversando sobre essas situações que vocês estão passando na vida é um grupo de gente que estudou teologia, que é pastor, que é missionária, é esse povo que está falando? E a gente diria sem medo de errar, são essas pessoas que estão falando, irmãos. Eu sou grato a Deus por esses momentos. Percebam que pessoas com um testemunho de vida, cheio de aventuras, elas ganham normalmente em alguns ambientes evangélicos, em muitos, na verdade, ambientes evangélicos, um destaque maior. Na verdade, tem pessoas que usam, às vezes, as coisas que aconteceram na sua vida para promoção pessoal. E eu preciso dizer algo que é muito importante. Deus não divide a glória dele com ninguém, e Deus não divide a glória dele nem mesmo com o meu testemunho, com o nosso testemunho. A pessoa não vivi nas drogas, fiz isso, e quando quer usar isso para promoção pessoal, para ser colocado em cartaz, para aparecer nos cantos, Deus não divide a glória dele nem mesmo com os testemunhos que as pessoas dão. Então, quando as pessoas estão querendo usar seu testemunho pessoal para aparecer, Deus não divide a sua glória com isso. Porque é a propaganda que se faz. Rapaz, eu
Eu ainda pensei, né, não preparar alguns slides para trazer, mas não precisa muito não. Coisas que viram memes nas redes sociais, mas que são realidades. Às vezes eu via a propaganda de uma igreja evangélica que dizia, quem vai estar com a gente é o ex. Cara, tinha pelo menos ali umas 15 categorias de ex. Eu disse, esse cara foi tudo na vida dele. E aí, o pessoal usa isso como promoção pessoal, porque parece que o pessoal gosta do movimento. Não, eu quero ver o cara que fez isso. É o ex. Deus não divide a glória dele com esses testemunhos. Deus tem sua maneira de agir, resgatar, e esses testemunhos, a pessoa precisa ser ensinada e discipulada para entender que o seu testemunho pessoal, daquilo que Deus fez na sua vida, precisa servir com um propósito de glorificar a Deus e edificar a igreja, não para promoção pessoal, meus irmãos. Percebe que essas pessoas têm um destaque, mas às vezes não. Aqueles que têm ou tiveram uma vida cristã sem tantas aventuras, além de não receberem tanto destaque em muitos meios evangélicos, parece que são cobrados mais ainda. Não, essa pessoa aqui cresceu na igreja, como a gente diz, não é? Cresceu na igreja, é bênção nas mãos de Deus, e parece que tem uma cobrança maior, porque não, você aprendeu desde berço os princípios do evangelho, e a cobrança às vezes é maior para essa pessoa. Gente, a gente lê um texto que fala de um homem chamado João Marcos, um jovem. E a gente está diante da biografia de um dos personagens bíblicos que não é tão badalado assim. João Marcos não tinha 15K não no Instagram não, viu? Não tinha nada. Ele estava rodeado ali de Pedro, Paulo, Barnabé, líderes da igreja no primeiro século. E João Marcos não era o cara que estava à frente, pregando, falando. Então ele não era tão badalado assim, naquele meio. E João Marcos é um personagem mesmo assim importantíssimo, né? Quase não se tem, na verdade, pregações sobre João Marcos. Eu ouvi poucas vezes. Algo mais específico. Possivelmente, como eu disse, um dos motivos seja o fato dele não estar rodeado de grandes homens. Ele está, na verdade, rodeado de grandes homens como Pedro, Paulo e Barnabé. Cara, obrigado. Mas eu vou fazer o seguinte, vou virar um pouquinho aqui, porque eu vou precisar virar as páginas aqui. Aí toda vez eu vou tirar. Nada, eu vou te devolver aqui e te agradeço. Está ótimo aí. Obrigado mesmo. Na história de João Marcos a gente encontra possibilidade de recomeçar, porque João Marcos, durante a sua caminhada, mesmo sendo jovem, ele errou algumas vezes, se perdeu ou ficou confuso durante a caminhada. E aí é importante a gente aprender como Deus usou a vida de João Marcos, e João Marcos não tinha um testemunho como o de Paulo. João Marcos não ficou cego e chegou alguém e orou por ele, não. João Marcos não tinha um testemunho público como o de Pedro, que passou todas as experiências que passou com o Senhor ali. João Marcos não era um pastor tão amoroso como foi Barnabé. João Marcos era o irmão da igreja, filho de uma pessoa chamada Maria, menino que cresceu na igreja, meus irmãos, mas que tem uma história que a gente tira muitas lições dela. Quem era João Marcos? Vamos ver em alguns textos. Em primeiro lugar, está lá em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 50 até o verso 52. Esse texto a gente vai aprender que João Marcos era um jovem que desde muito cedo acompanhava o Senhor Jesus. Lá em Marcos capítulo 14, dos 50 a 52 diz: então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que os seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. A ocasião desse texto é que Jesus estava sendo preso e muitos dos seus seguidores já tinham abandonado Jesus, mas um jovem permaneceu ali. Lençol de linho, parecia ser ainda um rapaz muito jovem. E existe uma visão em comum naqueles que entendem esse texto e que estudam o Evangelho de Marcos, de que esse texto é uma referência que Marcos faz a si próprio, sem usar o nome dele, o que era comum, como João fez isso também no seu Evangelho. Ele não menciona o próprio nome,
mas ele lembra dessa história e ele chama um jovem que o seguia, como João também se chama o discípulo a quem Jesus amava, sem se chamar pelo seu nome. Então esse texto deve ter uma referência. Marcos era um jovem que desde cedo seguia o Senhor Jesus. Quem era João Marcos? Deixa eu pensar com vocês com outro texto. Lá em Atos capítulo 12, versículo 12. Atos capítulo 12, versículo 12 vai nos ensinar que João Marcos era um jovem que a igreja se reunia na casa dele. Olha só, meus irmãos. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. João Marcos era o filho da irmã Maria, da igreja lá do primeiro século. A igreja se reunia na casa dele. Na verdade, há uma forte evidência de que a primeira reunião de oração, depois que Jesus subiu aos céus, aquela logo no começo em Atos, onde 120 estavam reunidos, foi na casa exatamente dessa Maria, que é a mãe de João Marcos. Possivelmente, alguns pensam que deveria ser uma família, pelo menos, de uma estabilidade financeira para cima, né? Vamos dizer, de uma classe média para a classe média alta. Porque conseguia abrigar cerca de 120 pessoas, porque a igreja foi nascendo ali no primeiro século, na casa deles. Então João Marcos era filho de uma família, menino ali criado, nascido na igreja, sabe? Desde cedo viu Jesus, acompanhou Jesus, e a igreja começa, depois que Jesus vai aos céus, nascendo dentro da casa de João Marcos. Eu acredito, se a gente for conversando e conhecendo, é possível que você conheça a gente ou você participou da igreja que já nasceu na sua casa ou na casa de alguém que você conhece, que se reunia antes do templo na casa de alguém, nasceu na sua casa ou na casa de alguém que você conhece. João Marcos era um jovem crente, não tem uma história de conversão, sabe, como a de Paulo, como eu falei, mas mesmo assim ele tinha algumas questões que precisavam ser tratadas pelo Senhor, meus irmãos. João Marcos pode representar a história de muita gente. Pode. Pessoas criadas no Evangelho. Quando eu digo criadas no Evangelho, que nasceram ali com os pais evangélicos. Que ouviram desde crianças histórias do Evangelho. Que a gente diz que cresceram na igreja. Filhos e filhas de pastor. Jovens com uma perspectiva ministerial, mas que às vezes durante a caminhada, mesmo tendo crescido na igreja, nascido num lar evangélico, como a gente diz popularmente, falharam, erraram, se perderam durante o caminho. E talvez por conta de tudo isso, de ser alguém que conhece o evangelho desde que as primeiras palavras que ouviu foi sobre o evangelho, de que cresceu e participou de todas as classes de escola bíblica, de que se envolveu nas atividades da igreja, e de que para todo mundo era aquela pessoa que era bênção e parecia que era uma pessoa inerrável, não erraria de jeito nenhum, inerrante. Quando cai, quando falha, parece que esse golpe é ruim demais. Algumas pessoas dizem até pior, com muita dificuldade de voltar. E um dos motivos é essa vergonha de dizer, eu já fiz tudo isso, eu conheço tudo isso. Não, aquela pessoa não conhecia, mas eu conheço desde berço. E às vezes acham que o amor gracioso do Senhor não serve mais para essas pessoas. João Marcos passou por isso. Eu conheço pessoas assim. Eu já conversei com pessoas assim. Gente que passou a vida sendo cobrado para ser alguém correto. Gente que as pessoas não esperavam que falhasse. Não, eu esperava de qualquer pessoa, mas dessa pessoa eu não esperava nunca que errasse. Mas erra. Mas cai. Sabe, é diante de situações assim que houve uma frase que eu conheci, que eu ouvi, conversei com uma jovem no trabalho. E eu nem sabia que ela era filha de pastor, porque ela não é evangélica.
E dentre as conversas, quando ela foi abrindo o coração, que perguntou também, eu não chego me apresentando, dizendo, tu é evangélico, a pessoa tem uma surpresa grande, né? Estou conversando com a turma sobre futebol, sobre filmes, né, Renato? Sobre um monte de coisa, né? Sou, tal. E quando descobre que é pastor, aí que a decepção é grande mesmo, sabe? E essa moça, já uma moça que eu digo assim, uma jovem senhora, né, já mãe, ela disse, eu era muito cobrada por todos os irmãos na época. Eu sei que eu fiz meu pai passar vergonha. Meus irmãos, isso me doeu tanto. Aí ela terminou dizendo, é por isso que é melhor não voltar mais para a igreja. Sabe, parece que a cobrança não é tão grande quando a gente recebe o evangelho depois de jovem e adulto. No entanto, quando a gente frequenta a igreja desde pequeno e a gente cresce, tem uma cobrança, parece existir uma cobrança meio diferente, não é com isso? João Marcos viveu exatamente isso. Exatamente. Família tradicional, cristã, igreja reunida dentro da casa dele. Parece que quando alguém assim se colocam sobre essas pessoas, às vezes, um símbolo de perfeição, não é? Se cobra mais. Mas João Marcos errou. E onde João Marcos errou? Porque não é para encobrir o erro, não, é para tratar. Mas onde é que João Marcos errou? Errou em algumas coisas durante a caminhada. Eu queria ver alguns mais textos com vocês. Atos, capítulo 13, verso 5 e verso 13. Atos, capítulo 13, verso 5 e verso 13. João Marcos abandonou um projeto missionário, um projeto de Deus. Ali na cidade, verso 5, ali na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistentes, certo? Como cooperador, em algumas traduções. Aí o verso 13. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos no navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Gente, aí eu posso ter uma conversa bem mais pessoal aqui com vocês. Às vezes é muito complicado, eu ouvindo e conversando com a turma. Por exemplo, a igreja está num projeto, está fazendo algo que é importante, tem uma pessoa à frente, de uma hora para outra, e eu acredito que durante essa caminhada, o pastor já deve ter passado por isso, e outras pessoas, alguém vai lá e, abandona lá o negócio. E quebra aquilo, a programação, aquilo que ia fazer. Essas coisas podem acontecer. João Marcos, ele traz uma ruptura para um projeto completo de uma viagem missionária. E João Marcos era um cooperador, um assistente. Ele não era um pastor, mas era alguém como um secretário, um moderador, alguém que era o organizador daquela viagem. Era o cara que dizia, está faltando a comida aqui, a gente vai ter que ter isso. E de uma hora para outra, Paulo e Barnabé perdem isso, e isso atrapalha o andamento da obra de Deus. João Marcos errou nisso. João Marcos era alguém importante naquela equipe missionária. Como eu disse, alguns entendem que a sua função era uma função administrativa. E como é importante, como Deus levanta gente para fazer isso. Ontem, ouvindo aqui o Vitor, não é isso? Citei? Conversando sobre toda a organização aqui, eu dizia, é muita coisa que tem que fazer, e Deus se importa e usa e precisa de pessoas que tenham essa capacidade, esse dom natural de organizar as coisas. Precisa disso, meus irmãos. São a capacitação que Deus vai dando às pessoas para fazer isso. João Marcos tinha algo parecido, organizador disso, e de maneira que Paulo e Barnabé estavam livres para pregar o evangelho, porque não precisavam se preocupar com as questões administrativas. Nós não sabemos o motivo exato, preciso, de João Marcos chegar, quando o navio aportar, e dizer, vou para casa. Eu não suporto isso, eu quero voltar para casa.
A gente não tem necessariamente o motivo exato. Porém, baseado em alguns textos do Novo Testamento, sobretudo o livro de Atos, queria pensar em alguns motivos que podem ter acontecido. Primeiro, a falta de experiência. Por mais que fosse um menino criado na igreja, que cresceu ouvindo o Evangelho, que conheceu pessoalmente o Senhor Jesus, não quer dizer que ele era uma pessoa experiente para ter determinadas funções. Isso me leva a pensar em algumas coisas, né? Às vezes a gente, como igreja, acha que porque a pessoa está ali na igreja o tempo todinho, a gente não, essa pessoa é a pessoa certa para fazer isso. Nem sempre. Pode ter sido essa falta de experiência e João Marcos se perdeu nessas questões administrativas ali no começo e ficou aperreado e voltou. Pode ter sido dúvidas com relação ao seu próprio chamado. João Marcos pode ter parado e pensado, rapaz, eu estou saindo de Jerusalém, da minha casa, eu estou entrando num navio aqui, com 2 caras que estão dispostos a pregar em qualquer lugar para todo mundo, meu amigo. E João Marcos pode ter feito uma pergunta que eu já me fiz essa pergunta. E quando eu converso com pessoas que estão dispostas a abrir o coração, já disseram, isso é para mim mesmo? Será que Deus me chamou para fazer isso mesmo? Pode ter sido também, meus irmãos, que João Marcos sentiu saudade de casa. Saudade de casa. Estava conversando ali, né? Comentar, e conversamos, acho que algumas pessoas mais próximas sabem. Eu morei trabalhando na plantação de uma igreja durante quase 8 anos, numa cidade que fica a 522 quilômetros daqui de João Pessoa, chamada Bernardino Batista, para trabalhar na plantação de uma igreja ali. Quando a gente olha hoje, quando as pessoas olham hoje, eu visito, eu vejo, agora em março mesmo, eu vou estar indo lá rever os irmãos e poder contribuir um pouco. Ainda continuamos pastoreando, mesmo distante, mas vendo o acompanhamento daquela igreja que tem uma liderança já levantada. Mas, meus irmãos, eu disse muitas vezes isso, sabe? O que é que eu estou fazendo aqui? Teve uma ocasião, quando a gente foi morar lá, a cidade ficava, para chegar na cidade precisávamos enfrentar 22 quilômetros de estrada de terra. Chegava em Uiraúna, quem conhece o sertão, de Uiraúna você sobe a serra, porque era em cima de uma serra, e eram 22 quilômetros. Eu dizia que eram 2 viagens, a viagem daqui de João Pessoa até Uiraúna, e a segunda viagem, que era mais ou menos 1 hora e meia, dependendo de como estava a estrada. Algumas vezes, quando choveu muito, não tinha como subir, o carro já atolou, já desci com a minha filha, a minha filha mais nova tinha 1 ano, né? E a gente já teve que descer do carro com a lama batendo aqui, voltar, aí vinha outro carro, voltar para Uiraúna, dormir na casa de um pastor conhecido. E por muitas vezes, isso é gostoso, é bonito de ouvir, é bênção tudo, mas na prática, quando isso acontecia, meu amigo, o coração apertava e eu fazia exatamente isso. O que é que eu estou fazendo aqui? Esses sentimentos podem existir mesmo na vida dos servos e das servas de Deus que estão fazendo a obra de Deus. Mesmo na vida dos jovens, daqueles que estão trabalhando para o reino de Deus. Às vezes dizer, será que isso é para mim mesmo? O que é que eu estou fazendo aqui? João Marcos pode ter sentido saudade de casa. E aí ele disse, eu vou voltar. Se virem. E abandona a missão ali. Talvez João Marcos tivesse ainda o preconceito judaico. Ele era de Jerusalém, da pregação aos gentios. Eu acho isso mais improvável, mas não desconsidero não. Mas esses elementos podem ter acontecido na vida de João Marcos. A verdade é que essa atitude trouxe transtorno para a equipe. Eles tinham uma programação missionária, de repente, o filho da irmã Maria, aquele menino, bênção na igreja, servo de Deus, aquele que a igreja se reunia na casa dele, abandona o projeto e ele já não tinha mais uma equipe, um assistente, um cooperador para fazer essa equipe andar. E meu amigo, sem um cooperador, sem o cara da administração, sem a pessoa que pensa no negócio, não anda. Sabe, foi um erro de João Marcos. Isso trouxe um transtorno para a equipe. Mas uma outra coisa que aconteceu, além disso, a consequência disso, outro erro, está lá em Atos capítulo 15, agora verso 36 até o 39. É que João Marcos trouxe uma divisão para a equipe. Olha só o que esse rapaz ainda chegou a trazer para a equipe. Divisão, meus irmãos.
Atos 15, 36 até o 39. Algum tempo depois, a missão continuou, a turma se ajeitou para lá, Paulo e Barnabé se ajeitaram e continuaram. Aí algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, que a gente acabou de ver, não prosseguindo com eles no trabalho. E aí esse texto, meus irmãos, me intriga, mexe comigo, mas olha o que aconteceu no meio dessa equipe missionária. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Acho que numa tradução mais tradicional, já não poderiam caminhar juntos, tem algumas que traz assim. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Mas o cabo desmantelou o negócio mesmo, sabe? Ele não só abandonou a equipe, que deve ter tido muitos problemas, mas ele conseguiu ganhar a antipatia de Paulo. E o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, plantador de igrejas, escritor da maior parte do Novo Testamento, chega e diz: esse menino não vai comigo mais não. Vaza daqui. E Barnabé, quando a gente vai ver na história de Barnabé e a maneira como Barnabé pastoreava, ele precisa de uma outra chance. Deus ainda pode usá-lo, a gente precisa dele. E Paulo, esse não vai mais. É frouxo, é ruim, separou a gente. Por causa dele o negócio desmantelou e tal. E eu estou conjecturando aqui, né? Estou conjecturando. Porque a Bíblia só diz que o desentendimento entre eles foi grave, que eles se separaram. Sabe, essa cena me causa alguns sentimentos. Primeiro, é que uma equipe maravilhosa, liderada por dois homens de Deus, capazes, usados por Deus, se separam. E quando coisas assim acontecem na igreja, a igreja sofre. Quando equipes racham dentro de uma mesma igreja local, a igreja sofre, porque é corpo de Cristo. A gente não pode olhar para esse texto achando que o corpo de Cristo não sofreu aqui. Sofreu. Dois pastores, dois servos de Deus brigaram por conta de um rapaz que erradamente talvez foi para a viagem, mas brigaram e se separaram. Eu tenho esse sentimento dizendo: o corpo de Cristo sofreu nesse momento. E isso acontece em qualquer lugar, não importa o tamanho da igreja. Quando tem desentendimento, quando tem separação, quando a equipe não caminha junta, o corpo de Cristo, toda a igreja sofre, meus irmãos. Sofre. Outro sentimento que eu tenho é que eu entendo que Deus não se limita aos nossos erros. Deus não deixa de fazer o impossível, a sua forma soberana de agir, apesar dos nossos erros. Mesmo com esse erro, o que é que acontece? Agora, em vez de ter uma equipe missionária, tinham duas. Lucas vai continuar narrando a história de Paulo. E vai continuar as histórias de Paulo. Mas Barnabé vai com João Marcos para Chipre, para outra região. O evangelho se expande ainda mais, porque Deus não se limita aos nossos erros. E mesmo quando há divisão, mesmo quando algo está rachado, Deus continua trabalhando no meio da sua igreja e a sua obra continua avançando. Não justifica o erro, mas Ele não deixa de fazer o que Ele precisa fazer nas nossas vidas. E eu tenho outro sentimento. É que eu acredito que foi tão ruim para esses irmãos, Paulo e Barnabé, e para o jovem João Marcos, passar um tempo, que a Bíblia não diz quanto tempo, mas um bom tempo, fazendo a obra de Deus, sabendo que estava brigado com o irmão. E às vezes isso acontece também. E quando isso acontece, o coração da gente não fica em paz. A gente faz. A gente faz a obra de Deus, a gente faz os trabalhos de uma igreja local ou fora. Mas quando está rachado o negócio, quando tem algum desentendimento, a gente faz, mas o coração não fica em paz, porque tem uma lacuna, tem uma ferida aberta. Isso é muito complicado. E eu fico pensando, Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro. A obra de Deus foi feita, Paulo plantou a igreja. A gente vê a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo planta a igreja de Filipos, de Tessalônica. A obra de Deus acontece. Barnabé faz uma obra grandiosa também. É verdade.
mas é trabalhando, fazendo a obra e pensando, que desentendimento grave a gente teve. Poxa, como é que tá? E o outro também, eu fico pensando, né? Também pensando, coração apertado, fazendo a obra, vendo Deus fazendo, mas quem serve a Deus não consegue caminhar muito tempo, porque o coração aperta, porque a gente sabe que há algo que precisa ser resolvido, e que às vezes é mais importante do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer, meus irmãos. João Marcos, esse jovem criado na igreja, olha só o que esse menino conseguiu fazer com as atitudes dele. Consegue atrapalhar uma primeira viagem missionária, consegue separar uma equipe, consegue causar um desentendimento entre os dois pastores. Talvez em muitos lugares, alguém ia chegar para esse rapaz e dizer, sai daqui, senta aí, você vai ficar quieto agora, porque Deus, você só atrapalha? Como é que Deus pode te usar? Como é que alguém que conhece Jesus faz um negócio desse, né? Como um jovem da igreja abandona a obra de Deus desse jeito? Eu gostaria de pensar talvez nas coisas que João Marcos ouviu quando ele chegou em Jerusalém. Com toda essa notícia espalhada, não é? Poxa, o que houve? Cadê Paulo, Barnabé? O que é que aconteceu? E aí as pessoas agora tinham que explicar. Olha, quando a gente chegou lá na Panfilha, João Marcos ficou com medo, voltou. O quê? Vocês se separaram, rapaz? Como é que isso foi acontecer? Não, a gente falou sobre João Marcos. Eu fico pensando como é que teve que explicar essas coisas. Está sabendo? Que? Aquele rapaz, filho lá de Dona Maria, da irmã Maria, causou tudo isso que aconteceu. Paulo não está mais com Barnabé, foi para outro lugar. Aquele todo crente que contava as histórias que estava com Jesus quando todo mundo abandonou, esse mesmo. Só porque a igreja nasceu na casa dele, achava que era melhor que todo mundo. Pois é, todo santo. Dizia que teve com Jesus, fez um negócio desse no meio da obra de Deus. Isso aqui que eu disse é um diálogo imaginário, viu? Nem sei se aconteceu assim, não vou, Deus me livre, tentar colocar o que a Bíblia não diz. É um pensamento sobre as coisas que devem ter acontecido quando João Marcos volta para casa. Mas eu queria dizer algumas frases que eu já ouvi, de verdade, de gente assim que a gente está se vendo aqui, sabe? Oxe, tu não era crente? Eu ouvi de pessoas, do convívio, do dia a dia. Você era todo santo na igreja, olha, faz um negócio desse. Você é um hipócrita. Eita, a gente achava que você era um anjo. Você é um demônio, na verdade. Não, para essa pessoa aqui não tem jeito, não. Não, se eu fosse o pastor, nunca mais dava oportunidade na vida para essa pessoa. Isso aqui são coisas que eu ouvi, que eu conversei, eu falei com pessoas. E que eu acredito que você já ouviu, talvez já tenha falado com pessoas. Meus irmãos, essas frases são reais, essas agora são. Falar um pouco da vida de João Marcos é falar sobre recomeço, sobre como Deus restaura, mesmo aqueles que cresceram na igreja e que também precisam em alguns momentos de uma restauração de Deus. Tem muita gente que abandonou o chamado de Deus e que não deseja mais ser usado por Deus. Talvez você conheça alguém assim. Talvez na sua igreja, que fez parte da sua igreja, que hoje não faz mais parte, não está inserido no corpo, foi alguém assim que você olha e diz, foi usado por Deus, foi bênção nas mãos de Deus, mas não está mais. E o corpo sente, o corpo de Cristo sente. E talvez essas pessoas já não queiram também dedicar seus dons e talentos para o reino, porque até preferem dedicar seus dons e talentos para tudo, menos para o reino de Deus. Meus irmãos, isso dói quando eu vejo alguém que tinha muitas coisas que poderiam realizar para o reino de Deus e não faz isso mais. Tem muita gente que passou por isso e que por conta às vezes dessas coisas, porque era benção, pela vergonha, porque chegou em casa e todo mundo disse isso, era um crente, isso aqui falava, cantava, pregava, fazia isso e tal. Tem vergonha e entende que não tem mais chance, não acreditam mais no recomeço e na graça de Deus.
E é diante de erros, desses acertos, desses erros de João Marcos, houve um agir de Deus na vida dele. E ele experimentou a alegria de ser restaurado por Deus e de ver tudo aquilo que ele perdeu, Deus trazer de volta e restaurar. E trabalhar na vida e no caráter dele. E corrigir os erros dele. Não implica de dizer que quem errou não deve ser corrigido, não. Deve ser alcançado com compaixão, graça e correção. É verdade. E isso aconteceu com João Marcos. João Marcos teve uma segunda chance. E agora essa segunda chance trouxe para a vida dele um avanço muito grande. E esse avanço muito grande fez com que ele ganhasse maturidade e entendesse melhor a graça, a compaixão, o amor de Deus para continuar a caminhada, sabe? Deus pode restaurar e trazer de volta aqueles que não estão mais caminhando conosco. Aqueles que têm dons e talentos e não têm mais dedicado ao Senhor. Vamos pensar em algumas coisas, como é que Deus faz para fazer isso e fez isso na vida de João Marcos. Em primeiro lugar, para Deus, precisa entender, está lá em Atos capítulo 15, versículo 37. Só um trecho do versículo. Atos 15, 37. Eu acho esse texto, essa pequena frase daí, fantástica. Barnabé queria levar João Marcos. Barnabé queria levar João Marcos, meus irmãos. Sempre vai existir pessoas que não desistem de nós. Sempre. Barnabé é um grande exemplo de cristão e de pastor. Foi ele quem buscou Paulo. Foi ele quem buscou Paulo para ser um dos líderes da igreja de Antioquia. Está lá em Atos 13. Na verdade, a igreja não queria Paulo. Paulo chegou em Jerusalém, ainda ali sendo chamado de Saulo, e por ser um fariseu, alguém que entendia das escrituras, entendeu que poderia ser a melhor opção para a igreja de Jerusalém. E quando Paulo chega em Jerusalém, a igreja dá um chute neles. A gente não quer esse cara aqui não. E Paulo é dispensado pela igreja, e ninguém queria Paulo. A Bíblia dá um salto muito grande, não é? Até Atos capítulo 13. Mas mostra que Paulo passou um tempo, alguns estudiosos entendem que cerca de 13 ou 14 anos, no banco. Mas era alguém usado por Deus, poderia ser. Aí Barnabé, há um avivamento em Antioquia, a igreja de Jerusalém envia Barnabé, e Barnabé disse, eu não faço a obra de Deus sozinho. E Barnabé forma uma liderança, a Bíblia diz que tinham 5 líderes ali. E ele manda chamar Paulo para ajudar a pastorear aquela igreja. Barnabé é fantástico, eu gosto demais de diversas biografias, a de Barnabé é uma delas, né? Mas vamos continuar em João Marcos. E Barnabé tem essa mesma atitude com João Marcos. Paulo, não, tá bom, errou, vamos seguir a viagem, porque senão ele vai desistir de novo aqui. Mas Barnabé vê um pouco além. Ele vê um jovem que errou, mas um jovem que ainda poderia ser muito usado por Deus. E Barnabé insiste com isso. E ele queria levar João Marcos. Sabe, Barnabé decidiu insistir na vida daquele jovem, meus irmãos. E nesse processo de Deus, em qualquer lugar, deixa eu dizer algo que é importante. Deus usa pessoas que não desistem de nós, mesmo quando a gente falha. Como é importante existirem pessoas assim, que não desistem de nós, que continuam entendendo o quanto Deus pode fazer. Não é passar a mão na cabeça do erro não, viu? Não é isso. Mas é entender de que mesmo no erro pode haver restauração. A disciplina do Senhor é exatamente essa disciplina que restaura a vida para que a pessoa possa voltar e ser usado por Deus novamente. Eu falo sempre em 2 perspectivas. Uma é que nós estamos precisando, quando estamos precisando dessa restauração de Deus, precisamos estar atentos, de coração aberto, para aquelas pessoas que nos corrigem, que sabem quem somos, que sabem das nossas falhas, e mesmo assim, estão dia a dia do nosso lado,
caminham conosco, sentam conosco, não jogam a gente fora por conta dos nossos erros. Deus tem muito para realizar, sabe, na vida dessas pessoas, usando para nos restaurar. Mas a outra que é muito importante também é que, e nós? Somos as pessoas que desistem dos outros? Ou somos aqueles que, quando vê alguém que está caído, insiste, entende que essa pessoa tem muito ainda para oferecer para Deus e está disposto a estender a mão e a caminhar junto ainda com essa pessoa? Eu já tive processos difíceis na minha vida. Eu já tive processos que foram bem complicados e Deus levantou um Barnabé para me dizer que ainda tem muitas coisas para ser realizada. Eu já tive momentos de pensar em dizer, não, isso não é para mim. Inclusive da caminhada pastoral também. Mas Deus levantou pessoas para dizer, Deus levantou pessoas para trazer de volta a razão, para entender o quanto isso era importante para a caminhada e quanto Deus ainda gostaria de estar usando os dons e os talentos que Ele me deu. De entender o que a Bíblia diz e que às vezes a gente esquece, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe, meus irmãos, tem uma cena interessante, que é claro que por mais que seja uma ficção, mas eu olhei aquela cena de muito interessante. No filme que foi lançado em dezembro de 2021, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Lembra, Renato? Quando sento com o Renato, com o Manu, a gente assim, demora muito tempo conversando de coisas desse tipo. Eu acho que muita gente assistiu esse filme. E eu gosto de toda a ficção e tudo mais. Eu brinco com alguns amigos dizendo que o Homem-Aranha é o único super-herói da Marvel que é importante, né? Depois, quando fala de super-heróis, não pode pensar em Marvel, só em DC, mas não quero entrar nessa discussão aqui, por favor, tá certo? Né? Os mais novos não, mas os mais tradicionais tal, pensariam assim. Mas tem uma cena interessante, aquela cena depois da morte da tia May, que o Peter Parker do Tom Holland vai para cima de um prédio e eles chegam depois e começam a conversar com ele, né? E tem uma parte que o Homem-Aranha, que é do Andrew Garfield, o melhor Homem-Aranha dos cinemas, por sinal, do Andrew Garfield, diz para ele, olha, eu passei por algo assim, eu fiquei amargo. Ele diz uma frase assim, eu fiquei amargo, eu desisti, até que algo motivou para que ele pudesse voltar. E é claro que, como eu disse, tem toda a ficção e tudo, e ali não é algo que dá para aplicar para a vida, porque é uma ficção e tudo, mas aquela cena me chamou muita atenção. Porque às vezes, durante a caminhada, exatamente, tem coisas que deixam a gente amargo e que a gente pensa em desistir meio de tudo, sabe? Mas sempre existe algo que pode, no caso da história, quando a gente volta para o que o Evangelho pode fazer, alguém que Deus levanta para chegar perto da gente, nos trazer a razão e nos lembrar de que nós ainda temos muito para oferecer para Deus, meus irmãos. Sabe o que eu queria dizer, além dessas coisas? Não desista daquelas pessoas que estão longe, que talvez caminharam muito tempo lá na PIB de Tibiri 2 e hoje não estão mais. Não estou dizendo que você tem que passar, Deus me livre, não sou eu. A igreja tem uma liderança, uma administração, mas eu digo de maneira pessoal, não desista dessas pessoas. De orar, de crer, de conversar, porque Deus é o Deus que pode, e a gente acredita em restaurar, e nós precisamos estar dispostos a ser as pessoas que podem sentar com elas, trazer de novo a memória delas, o quanto elas podem ser ainda usadas por Deus. Agora, nesse processo de João Marcos, não é? Deus usa Barnabé, só que João Marcos sobe mais um degrau. Esse degrau agora é que nesse processo de João Marcos, Deus restaura a briga, o relacionamento. Lembra que Paulo não queria mais saber de João Marcos? Tinha desistido de João Marcos. O desentendimento foi grande, mas Deus restaura isso. Porque por mais que eles fizeram a obra de Deus aqui e ali, mas se continua rachado, brigado, tem uma hora que vai parar. Não tem como continuar.
O relacionamento precisa ser restaurado. Uma equipe interna de uma igreja ou alguma situação, pode acontecer um desentendimento. Podem continuar fazendo algo com desentendimento e de repente a coisa funcionar, mas uma hora vai parar. Uma hora não tem como continuar. Aí eu preciso ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 2 Timóteo é provavelmente a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Então já passou um tempo, desde o episódio de Atos, até Paulo escrever essa carta. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo já está velho. Isso é daqueles textos que eu fico fechando os olhos e imaginando Paulo, pensando, né? Apenas Lucas está comigo. Lucas que andou com ele mesmo, que escreveu. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. É aquele homem que disse, vaza daqui, boy. Que quebrou o relacionamento. Há um intervalo disso daí. E a Bíblia não relata como é que foi isso. Mas o relacionamento foi restaurado. Mas houve perdão. Se abraçaram. E continuaram caminhando juntos novamente. Assim como foi na primeira viagem missionária de Paulo. Agora eles voltam e continuam caminhando juntos para o reino de Deus. Falei que Paulo e Barnabé deveriam ter ficado tristes, não é? Em fazer a obra de Deus com um relacionamento quebrado. Existe um intervalo grande entre aquela ocasião e esse texto que a gente leu. Mas neste intervalo eles se perdoaram e João Marcos volta a formar a equipe novamente e ser útil para caminhar e para o ministério de Paulo. Eu fico pensando, quando alguém diz que está com um relacionamento quebrado, a gente não sabe o tempo que aconteceu de Paulo. Ele disse, está com um relacionamento quebrado. Eu disse, cara, eu não sei o que Deus vai precisar fazer. Mas assim, nós podemos dar um passo em direção a botar o nosso ego de lado e a pedir perdão e a perdoar. O tempo do perdão, da restauração dos relacionamentos, é esse tempo de agora. Porque uma hora não tem como continuar se o relacionamento está quebrado entre irmãos. E às vezes os erros da nossa vida quebram o relacionamento entre amigos. Às vezes magoamos, às vezes ficamos magoados. E eu sei que isso é pesado, é difícil de carregar, é difícil fazer a obra de Deus com um coração pesado. Com mágoa de alguém é difícil. E aí é importante demais, meus irmãos, decidir. Perdão não é um sentimento, perdão é uma atitude. A gente decide perdoar alguém que nos magoou. A gente decide oferecer perdão também. Não começa com sentimento, se transforma depois, mas começa com a atitude. É dizer, eu decido. E quando a gente decide perdoar, não quer dizer que o coração vai ficar bem e tal, mas a gente decide dizer, eu perdoo. E aí aplicar na nossa vida tudo que envolve o perdão. Caminhar junto com aquela pessoa, voltar a ter um relacionamento restaurado, a ter projetos para o reino de Deus que possam abençoar as pessoas. Perdão é atitude. Mais do que esse texto, Colossenses capítulo 4, versículo 10. É outro texto onde Paulo fala de Marcos. Colossenses 4:10 que diz, Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações. E assim também Marcos, primo de Barnabé, conforme vocês foram instruídos. Se Marcos passar por aí, recebam-no bem. E aí eu sempre penso também, nesse texto, pensando nessa situação de duas maneiras. No recomeço, no restaurar de Deus, nós vemos aqueles que antes nos rejeitaram, agora nos abençoando. Paulo está dizendo, recebam bem Marcos. Está dizendo lá em 2 Timóteo, ele é útil para o ministério. E também nós precisamos ser as pessoas que, se algum dia alguém rejeitou e não acreditou na gente, nós precisamos também ser as pessoas que não vão precisar estar trazendo isso à tona mais quando as pessoas nos perdoarem, quando começarmos a caminhar juntos, não é? É muito ruim ver alguém o tempo todo, eu estou fazendo isso agora, mas lembra que você não acreditava em mim? Lembra que você não acreditava em mim? O coração ainda está muito ferido com isso.
É muito importante também nessa caminhada, nós temos as pessoas que dizem, a gente vai caminhar, a gente perdoa, e eu sei que vocês já falaram isso de mim, e não precisam ficar repetindo isso, precisam seguir em frente, e precisam servir a Deus, meus irmãos. Mas aí João Marcos dá mais um outro degrau, para a gente chegar aqui na conclusão. João Marcos dá mais um outro degrau, é que no que Deus restaurou a vida daquele jovem de igreja, que errou durante o caminho, mas que foi restaurado por Deus, é que Deus usou a vida de João Marcos para fazer muito mais do que ele podia pedir ou pensar. Quem fala sobre ele, quem testemunha sobre ele é Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aquela que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações, e também meu filho Marcos. Quando a gente vê toda a história de Marcos, às vezes chamado Marcos, às vezes João Marcos, a gente vai ver que ele também tinha uma boa relação com Pedro. João Marcos trabalhou com Paulo, com Barnabé e com Pedro. Marcos não era um pastor, não. Era um auxiliar da igreja, servo da igreja de Deus. Era um secretário. Era o cara que organizava as coisas. Era o cara do 2 mais 2 são 4. Era. E eu acredito que de repente durante a caminhada ele precisou ouvir de Paulo e Barnabé, mas vamos orar que vai dar 5. Mas era o cara do 2 de 2 mais são 4. E esses caras são importantes demais também. Na verdade, João Marcos auxiliou demais o evangelho, meus irmãos. E Deus usa ele agora de uma forma muito mais tremenda do que ele achou que poderia ser usado. Ele auxiliou o início da primeira viagem de Paulo. Depois ele foi auxiliar nas viagens com Barnabé. Depois ele volta, quando tem um relacionamento restaurado, a auxiliar Paulo novamente. Nós vimos que Paulo diz, ele é útil para o ministério. Mas João Marcos faz além disso. Na companhia de Pedro, ele escreve um dos evangelhos, o evangelho de Marcos. Esse evangelho foi escrito ao lado de Pedro. Pedro possivelmente estava narrando as histórias que andou mais perto de Jesus. E Marcos, como cara organizado, administrador, foi quem escreveu e resumiu. Eu gosto muito do evangelho de Marcos, não colocando como uma categoria de quem é melhor, mas eu gosto porque o evangelho de Marcos é bem direto nas coisas, sabe? Gosto de pregar sobre o evangelho de Marcos. Ele escreveu isso ao lado de Pedro. E ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Não está nessa ordem no Novo Testamento, mas na ordem cronológica o evangelho de Marcos foi escrito antes do evangelho de Mateus. E ele serviu de base para Mateus, Lucas e João escreverem o evangelho deles também. Aquele rapaz teve uma vida restaurada. E Deus o usou mais do que o usou no começo. Eu creio, de coração, que aqueles que talvez não estão caminhando hoje com a gente, ou que até que estão aqui ou estão em outro lugar, mas que já pegaram os seus dons e enterraram, porque estão dizendo assim, Deus não me usa mais não. Vão ainda ser usados por Deus de forma tão grande, para fazer mais do que eles achavam que poderiam fazer. Meus irmãos, conversar sobre o reino de Deus é tão maravilhoso, que a gente conversa tempo, né? Mas o reino de Deus é tão mais amplo, porque o reino de Deus é muito mais do que pregar aqui na frente, do que cantar, ministrar os louvores aqui na frente. O reino de Deus é muito mais do que isso. E eu sei que tem pessoas na caminhada cristã que se sentem meio frustradas, porque diz, eu nem sei dirigir o culto direito, eu não tenho talento para cantar, eu não sei pregar, não é? Eu entendo esses sentimentos. E mesmo, às vezes, pessoas que exercem algum dom ou talento que é mais visível, às vezes sentem isso também com outras coisas. Mas o reino de Deus é muito amplo para se fazer. Deus quer usar você lá no seu trabalho. Deus te deu dons e capacidades que devem ser usadas em muitos lugares.
Eu gosto de pregar, de vir aqui à frente e pregar. Mas isso é uma coisa tão pequena diante do que Deus pode me usar fora daqui, no trabalho, nas pessoas que a gente encontra na rua. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E tem muitas pessoas tão talentosas nessa caminhada, que são muitos talentos para serem desperdiçados. É muito talento, muito dom para ser jogado fora. Nós não podemos desistir dessas pessoas. Deus ainda pode te usar muito, mais do que você pode imaginar. Eu queria concluir, na verdade, fazendo um desafio para a gente, a começar em mim, irmãos. Primeiro, é nos comprometer de orar por aqueles, talvez que em algum momento a gente acha que nunca mais podem ser usados por Deus. Como Paulo achou isso de Marcos. Aqueles que você conhece, que caminharam lá já na PIB de Tiberi 2, que não estão mais caminhando. E outras pessoas, de repente, de outras igrejas ou da tua família. Eu queria primeiro nos desafiar a não desistir de orar por essas pessoas. Porque o Senhor nos chama para começar fazendo isso. Orando, orar. Senhor, tem misericórdia. Senhor, desperta. Senhor, visita, corrige eu, já que a gente não pode. Pastor visitou, igreja visitou, equipe visitou, não teve jeito, Senhor. Então faz o que a gente não pode fazer. E aí a gente reconhece a nossa limitação e reconhece que Deus é quem pode fazer todas as coisas. Isso é uma das coisas que eu queria nos desafiar. Segundo, é que a gente tomasse uma atitude além da oração. A oração, quando o pessoal pergunta, é o principal. Mas além da oração, se você pudesse fazer isso hoje ainda. Se o Espírito de Deus te trouxe à mente alguém, você conhece alguém, ligar, mandar uma mensagem de WhatsApp, dizer para essa pessoa, se ela, ou de repente pedir ajuda a essa pessoa. Eu não estou dizendo que você tem que trazer a pessoa que está fora para vir exercer uma atividade na igreja, não. O reino de Deus é mais do que isso. Mas eu acredito que ligar, pedir ajuda, às vezes é aquilo, às vezes é o desenrolar, sabe? Você tem que dar. Eu penso assim, às vezes tem alguém distante, ele diz, olha, pode me ajudar nisso daqui, porque eu sei que é algo que aquela pessoa faz. E às vezes a pessoa se sente mais útil para isso e abre uma porta, de repente, para ter uma conversa do Evangelho. E servir a essa pessoa, servir. Não deixe de caminhar ao lado. E se porventura, alguém aqui tem pensado em desistir, porque entende que seus dons, seus talentos, as coisas que você tem, não são usadas na igreja, no dia a dia, eu repito o que eu disse, o reino de Deus é tão maior do que isso. E Deus quer deixar um legado para a vida das pessoas. Gente, o Evangelho não está preocupado com o tamanho das coisas, nem com o tempo. Eu já tive, às vezes, essa preocupação de fazer as coisas correrem, ou dizer, não, eu preciso correr, fazer isso logo, porque isso não vai acontecer. Deus tem suas formas de trabalhar do jeito dele, com a paciência que Deus tem com a gente, como Ele é compassivo, misericordioso, longânimo, paciente com a gente. Não quer dizer que quando a gente erra, a gente não viva as consequências. Vai viver as consequências. Mas também não quer dizer que não haja restauração e de que a gente não possa ainda ser usado por Deus para fazer muitas coisas, meus irmãos. Eu queria que orássemos juntos, pelo menos começasse. Essa primeira parte a gente pode fazer juntos, orar. Não queria que você apenas concordasse com a minha oração. Pode concordar com a minha oração, mas não faz isso apenas. Se alguém vem à tua mente, levante a sua voz e interceda por essa pessoa. Aí depois as outras coisas você pode fazer. Falar, ligar, dizer que está sentindo falta. E de repente, quando voltar do retiro, ir lá e visitar a pessoa. Espírito Santo, nós te adoramos. Obrigado porque o Senhor habita em nós. E por habitar em nós, o Senhor não nos deixa só, Deus. Não nos deixa.
nos alerta, nos avisa, Pai, nos corrige. Espírito Santo, obrigado pelo que o Senhor tem feito, Deus, no nosso meio aqui. Um dia o Senhor, Deus, usou a vida de Marcos para fazer tantas coisas, mas esse jovem também errou durante a sua caminhada, Pai. Eu queria orar junto com os meus irmãos aqui, Deus, pela vida daquelas pessoas que nós conhecemos e que sentimos falta, ou talvez até nem sentimos falta, mas eu queria orar pela vida dessas pessoas que estão distantes da comunhão, Pai, mas que ainda podem ser usadas pelo Senhor. Eu queria pedir ao Senhor, Deus, que despertasse a nossa vida para continuar servindo e amando essas pessoas, Pai, ensinando para elas o quanto elas podem ser ainda usadas pelo Senhor. E te peço, Deus, em nome de Jesus, que nesse momento, o Senhor pode fazer isso, vai ao encontro do coração delas, Pai. Confronte do jeito que o Senhor sabe fazer, mas console, e que elas possam sentir o amor do Senhor, como o Senhor nos ama, Pai. Deus, como nós não merecemos nada do Senhor, como a gente erra, como às vezes a gente encobre erros, mas o Senhor nos ama e é misericordioso e corrige a nossa vida para que a gente possa caminhar servindo ao Senhor, Deus, ainda. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado por mais uma noite que a gente está aqui. E Deus, me permita ainda insistir e orar. Vai ao encontro daqueles, Deus, que caminharam junto com os irmãos aqui da Bíblia Tibiri 2 e não estão mais. Me permita ainda pedir isso ao Senhor, Deus. Oh, Deus, nesse momento, quando a tua igreja está intercedendo por eles, vai trabalhando no coração deles, não importa onde esteja, talvez nos lugares mais tenebrosos, mas o Senhor alcança aquelas pessoas nos piores lugares do mundo, Senhor. Sei que o Senhor alcançou a vida de muitos aqui, e eu queria insistir e pedir ao Senhor, alcance a vida dessas pessoas, e quando elas estiverem perto, Deus, nos faz ir até elas, nos use, e deixe o nosso coração aberto e disposto para acompanhar, para estender a mão, e para, Deus, sermos usados pelo Senhor, para que vê-las, Pai, ainda servindo ao Senhor, e fazendo muito mais do que elas nem achavam que poderiam fazer, Pai. Eu peço isso, Deus, orando com os meus irmãos e as minhas irmãs aqui, em nome de Jesus, Pai. Amém.